fiquei ali naquela escuridão durante um tempo suficiente para colocar o temor de Deus em mim por toda a eternidade. Você poderia perguntar por que Deus me levou até lá, mas mais tarde ele me disse que, se eu não houvesse feito aquela oração de leito de morte na ambulância, teria permanecido no inferno. Graças a Deus por sua graça, que houve a oração de um pecador nos últimos segundos de sua vida. Quem vai para o inferno? Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos 9.17. Esses pecadores vão para o inferno. Os ímpios serão lançados no inferno. Todas as pessoas que se esquecem de Deus irão para o inferno. Para minha surpresa, observei pecaminosidade em todas as crianças. Mesmo que as crianças cresçam em uma atmosfera piedosa de amor e paz, ainda são pecaminosas. Quem ensinou as crianças a serem teimosas e desobedientes? Quem as ensinou a mentir? De onde elas pegaram essas características? A Bíblia explica que o pecado entrou no mundo e nos nossos filhos por meio de Adão. Veja, Adão foi o pai de toda a raça humana. E, ao pecar, transmitiu essa natureza pecaminosa a todos os seus descendentes como uma doença hereditária ou um traço familiar. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5.12. É por isso que você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela apenas mente naturalmente. Isso vem automaticamente. Crianças roubam e trapaceiam automaticamente. Elas são obstinadas e desobedientes por natureza. Isso simplesmente acontece. E você fez a mesma coisa quando era criança, porque todos nós nascemos em pecado. Nós nos saímos ao nosso antepassado Adão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3.23. Pela palavra de Deus, sabemos que o salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. Outra palavra para salário é pagamento. O seu salário é direito seu, aquilo a que você tem direito, o que significa que você recebe pelo que fez. E o que recebemos por sermos pecadores é a separação eterna de um Deus justo. É por isso que o homem em sua condição natural é considerado espiritualmente morto, em vez de estar espiritualmente vivo para as coisas de Deus. Você percebeu que, no mundo todo, os mortos são separados dos vivos. Os cemitérios costumam ser localizados fora da cidade para separar os vivos dos mortos. Pense em todos os seus entes queridos que morreram no passado. Apesar de todo o amor que você tinha por eles, você não poderia mais compartilhar a sua casa com eles porque eles desenvolveram um estado chamado morte. Eles foram enterrados no cemitério, fora de vista. E você os deixou lá porque o estado deles tornou impossível você ter comunhão com eles. É exatamente assim com Deus. Um homem espiritualmente morto é separado de um Deus santo. A menos que nasça de novo espiritualmente e se reconcilie com Deus por meio de Cristo, o homem está destinado ao inferno. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, nenhum sendo capaz de contê-lo ou fugir do seu poder, por isso que todos pecaram. Romanos 5.12. O pecado de Adão transformou todos os homens em pecadores naturais. Isso resultou em uma sentença de morte ser decretada a todos os homens. Isso nos torna candidatos automáticos ao inferno. Em outras palavras, toda alma não salva está fadada a terminar no inferno, desde o presidente até o homem mais pobre do vilarejo. Então, veja, é muito fácil chegar a esse destino terrível chamado inferno. Ainda que apenas nos sentemos, sem fazer nada, apenas cuidando da nossa vida, ainda assim terminaremos lá. Em sua compaixão pela humanidade, Jesus exortou os homens a crerem nele para não perecermos, e sim termos a vida eterna. Infelizmente, a maioria das pessoas não aceitou o seu convite e morreu em pecado, indo para o inferno. Multidões foram literalmente despejadas no inferno ao longo dos anos. Multidões? Eu quero dizer massas de pessoas? Sim, receio que sim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7.13. Tinha descido às partes mais baixas da terra. Efésios 4.8,9. Os que estão debaixo da terra 1. Esta passagem fala de algumas pessoas ou criaturas que estão debaixo da terra. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Filipenses 2.9,12. Jesus desceu às partes mais baixas da terra.
onde há muitas pessoas. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios 4:8 a 10:3. Há pessoas debaixo da terra. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Apocalipse 5:3-4. Há muitas pessoas debaixo da terra e debaixo do mar. E ouvia toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Apocalipse 5:13-5. Moisés nos alertou a não fazermos imagens das criaturas que estão debaixo da terra. Os demônios inspiram os homens a fazer imagens grotescas de si mesmos. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 24. Coré e sua família são um exemplo bem conhecido daqueles que passaram, de uma nova maneira, diretamente para debaixo da terra. Nunca antes, e nunca mais desde então, um homem passou diretamente de viver na terra para viver debaixo da terra em um segundo. Habitualmente, o corpo morre e a alma vai para lá. Porém, dessa vez, o corpo e a alma entraram juntos. Isso mostra como Deus é contrário a quem fala contra o seu ungido. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Números 16:30. Alguém foi para debaixo da terra. Lembro-me de um testemunho muito vívido acerca de alguém que morreu e foi para o inferno. Ele havia sido acometido por uma doença cardíaca incurável que o mantinha acamado a maior parte do tempo. A doença piorou até chegar a um ponto em que ele sabia que estava morrendo. Veja bem, ele havia sido batizado e ido à igreja durante toda a sua vida, mas não foi salvo. Logo após morrer, ele sentiu o seu espírito, seu verdadeiro eu, o homem interior, saindo de seu corpo. Ele podia ver o seu corpo sem vida na cama. Então, começou a descer. À medida que ele descia para a escuridão total, ficava cada vez mais quente. Quando ele não conseguia avançar, uma criatura terrível e bestial emergiu da escuridão. O monstro imundo e demoníaco agarrou a sua mão para recebê-lo. Então, começou a puxá-lo através da espessa escuridão em direção ao calor insuportável. De repente, uma voz retumbou de cima. Ele não entendia o idioma. Porém, a mão soltou imediatamente e seu espírito meio que flutuou de volta para a terra e para dentro do seu corpo. Isso aconteceu mais 2 vezes, e a cada vez o seu espírito foi liberado para voltar à superfície e entrar em seu corpo. Eu creio nesse testemunho desse homem, porque se alinha com a Escritura. Lucas 16:19-31. Caro amigo, o inferno não é uma reunião de todas as estrelas do rock que partiram para uma gel interminável. Veja bem, não há eletricidade no inferno para tais shows. No inferno, a única coisa que se aproxima de cantar é gemer, chorar e ranger os dentes. O inferno não pode ser apenas um estado de espírito. O inferno realmente existe. Ele é um lugar físico tangível e se localiza embaixo, nas partes mais baixas da terra. No exato momento em que você lê isto, algumas pessoas que você conhece estão clamando por ajuda que nunca virá. As almas dos homens que morrem sem Cristo não são apenas lançadas no inferno indiscriminadamente. O inferno é dividido em diferentes regiões, preparadas para diferentes classificações de pessoas. O inferno é caracterizado por escuridão, tormento, dor, gritos e horrores. O inferno tem uma recepção inferno desde o profundo, para te sair ao encontro. Isaías 14:9. Há uma recepção para quem chega lá embaixo. E aqui não estamos falando em recepcionistas educadas em um escritório com ar-condicionado. Quando a alma perecida chega ao inferno, é recebida com as bestas reptilianas mais repulsivas e fedorentas nos portões do inferno. Em seguida, é designada para a parte do inferno onde a punição mais se ajusta ao crime. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Deuteronômio 32:22. Observe a expressão aqui, mais profundo do inferno. Existem diferentes níveis no inferno. Quanto mais baixo é o nível, tanto maior é o tormento. Deus é um Deus justo.
A severidade da punição será proporcional aos pecados cometidos. Por exemplo, quem causou a morte de tantas pessoas por meio de guerras, assassinatos e feitiçarias pode receber uma punição mais severa do que pequenos mentirosos. Mesmo em nosso sistema legal terreno há um senso de equidade na ministração da justiça. Nós pronunciamos diferentes julgamentos para diferentes crimes. Até mesmo as nossas prisões têm diferentes áreas e seções dentro delas. Assim é no inferno. Existem setores mais altos e mais baixos do inferno. Existem vários departamentos, reservados para diferentes grupos de pessoas. O inferno está cheio de figurões. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Isaías 14.9 O inferno se tornará o endereço permanente de muitos chefes reis das nações. Isso se refere a reis, imperadores, presidentes, estadistas, políticos, médicos, advogados, personalidades famosas, estrelas de cinema, milionários e magnatas de negócios. Esses são os altos e poderosos da sociedade, os ricos e os influentes, os grandes líderes da história, os principais da terra. Basicamente, o inferno é uma sociedade de figurões, cheio de pessoas de classe alta e nobres. Isso não quer dizer, é claro, que não haja pobres lá. O conhecido descaso com as coisas de Deus por parte de muitos ricos acabou, ao longo dos séculos, povoando o inferno. Os pobres são, geralmente, ricos em fé. Os financeiramente ricos não são tão ricos em fé. É por isso que não muitas pessoas nobres escolheram o caminho da salvação. E por que deveriam? Com todos os confortos da riqueza, os ricos e poderosos não veem necessidade de Deus. Não admira que Jesus tenha dito que os ricos teriam dificuldade para ir para o céu. As riquezas são enganosas. A sedução das riquezas cega muitas pessoas. Com frequência, pessoas ricas são enganadas a pensar que não precisam de Deus. Então, onde estão todos os chefes de Estado, estrelas pop, grandes filósofos, magnatas de negócios e outras figuras famosas do mundo que morreram? Foram para o céu ou para o inferno? E assim, embora possamos realizar funerais de Estado para eles e erguer monumentos em sua homenagem, os antigos no inferno estarão dizendo aos recém-chegados: você também se tornou como nós? Tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Isaías 14.10,11 Quem está longe de Deus nesta vida estará longe de Deus após a morte. Infelizmente, as nossas brilhantes homenagens não mudarão o destino deles. Nem as suas riquezas ou realizações poderão comprar para eles um lugar no céu. Então, não deverá ser surpreendente se a chamada do inferno soar como um quem é quem dos ricos e famosos. O inferno está se expandindo, portanto o inferno grandemente se alagou, e se abriu a sua boca desmesuradamente. Isaías 5.14 Quando me tornei médico, as autoridades iniciaram a construção de novos prédios e apartamentos para acomodar o número crescente de médicos recém-formados. Com a chegada de muitos novos médicos, os apartamentos dos médicos tiveram de ser expandidos. De semelhante modo, o inferno está passando por algumas grandes obras de reabilitação e ampliação. Para quê? O inferno está se expandindo para atender às crescentes multidões que estão correndo para lá. Vamos dar outra olhada no relato da Bíblia acerca do projeto. Portanto, o inferno grandemente se alagou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Isaías 5.14 A boca do inferno é o portão principal do inferno. Estão trabalhando nesse portão principal do inferno. Ele está sendo ampliado. Estão trabalhando no inferno. O inferno está sendo ampliado. Isso é alarmante. O inferno está esperando muito mais tráfego humano. Caro amigo, estão sendo feitos preparativos para receber você no inferno se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo. A Igreja de Deus precisa sentar-se ereta. A Igreja de Deus precisa acordar do seu sono. Os cristãos precisam levantar-se e construir igrejas para acomodar as almas que estão sendo salvas. É preciso haver construção de igrejas, caso contrário haverá construção no inferno. As almas precisam ser acomodadas. As almas serão acomodadas no céu ou no inferno. Que construamos instalações para acolher almas na terra e no céu. Que a Satanás sejam negadas novas chegadas na versão expandida do inferno.
Se você não nascer de novo, irá para o inferno. Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3.3 Se você não nascer de novo, não poderá ir para o céu. Quando adolescente, eu frequentava regularmente a igreja e dava ofertas, mas nunca ouvi nada sobre nascer de novo. Nunca. Em vez disso, fui levado a entender que se eu recitasse 3 Ave Marias e o Pai Nosso uma vez por dia, eu iria para o céu. No entanto, se eu tivesse morrido, teria perecido no inferno, apesar de todas as minhas recitações. A ignorância está mandando mais pessoas para o inferno do que imaginamos. Portanto, meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alagou, e se abriu a sua boca desmesuradamente. Isaías 5.13,14 Ninguém, em sã consciência, iria para o inferno se realmente soubesse do que se trata. Afinal, a maioria das pessoas quer servir a Deus. É por isso que elas praticam a religião. Realmente, a religião é a busca de Deus pelo homem. Porém, Jesus é o único caminho para Deus. Qualquer um que desejar ir a Deus só poderá fazê-lo por intermédio de Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14.6 Atualmente, muitas igrejas estão cheias de pessoas sinceras buscando a Deus. Porém, sem o ensino adequado do púlpito acerca do plano de salvação de Deus, muitos frequentadores ficarão desapontados no último dia. Falando dos judeus, Paulo testificou que eles realmente tinham zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, que torna uma pessoa aceitável a ele em palavras, pensamentos e atos, e procurando estabelecer a sua própria justiça, meio de salvação.